Hoje, segunda, 23 de junho, entra no ar neste momento um pré-jogo fundamental para o nosso glorioso. Hoje, às 16 horas, horário do Brasil, 12 horas, horário de Los Angeles, Botafogo e Atlético de Madrid. O glorioso pode perder até por 2 gols de diferença, que estará classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes. O que parecia há algumas semanas ou alguns meses algo muito complicado está em nossas mãos. Botafogo terá um adversário complicado, cascudo, histórico, e a gente, de novo, vai ter que superar tudo para a gente sair classificado lá do estádio Rose Bowl. Tudo, mas tudo mesmo, em relação a Botafogo e Atlético de Madrid nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Hoje, às 16 horas, horário de Brasília, 12 horas, horário da Califórnia, Botafogo e Atlético de Madrid. O glorioso está com 100% de aproveitamento, chega nesta partida, que é de suma importância, precisando apenas de um empate para passar na primeira posição do grupo. A tendência é que o PSG vença o Seattle Sounders e o Botafogo teria que pelo menos empatar contra a equipe espanhola do Atlético de Madrid para passar na primeira posição. Se o Botafogo perder por 1-0, estará classificado. Se perder por 2-0, estará classificado. 2 gols de diferença, no caso. E se perder por 3 gols de diferença, o glorioso ficaria na terceira posição e não se classificaria para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Mesmo com tudo isso, com essa vantagem hipotética, o Botafogo não pode entrar desconcentrado em campo. O que foi feito na quinta-feira é histórico, já estará marcado. O Botafogo colocou o seu capítulo nos livros do futebol, mas ficou naquele dia. Para esse time continuar fazendo história, continuar indo atrás do seu maior objetivo, que é, primeiramente, a classificação para as oitavas, depois quartas, semi e quem sabe a final e quem sabe mais ainda o título do Mundial de Clubes, a história precisará continuar sendo feita hoje. O técnico Renato Paiva muito provavelmente deve manter a mesma escalação que venceu o PSG, trazendo o Alan para o meio-campo e tendo um time ali num 4-1-4-1, tendo um time um pouco mais consistente no meio-campo e com muitas escapadas. O provável Botafogo: John, Vitinho, Jair, Barbosa e Telles, Gregory, Marlon e Alan, Arthur, Savarino e Igor Jesus. Este é o Botafogo. Em relação à parte de configuração tática, a gente não sabe se de repente a gente pode jogar em 2 linhas de 4, com o Alan fazendo uma linha e você tendo 2 atacantes. Esse esquema tático, esses jogadores, aliás, eles te dão várias possibilidades táticas. Dentro de campo, a gente vai entender o que o técnico botafoguense tem a fazer. Mas quem está assistindo esse vídeo aqui, saiba que o jogo de hoje é tão difícil quanto foi a partida de quinta-feira. O adversário é cascudo, é um adversário que sabe provocar, é o Simeone, o técnico, né? A gente sabe que é um time que consegue atacar e consegue se defender melhor ainda. Talvez seja uma das melhores defesas quando precisa se defender do velho continente. Mas eles terão que sair. Precisam de uma diferença de 3 gols. E com certeza o Botafogo terá espaços e tem que aproveitar esses espaços. A partida de hoje terá várias maneiras para você assistir. Quem está trabalhando pode assistir ali numa Cazé TV, na Globoplay ou até mesmo no aplicativo da Zon. Quem está em casa pode assistir pela Globo Aberta, pelo Sport TV e por essas maneiras também. Você tem diversas maneiras para ver hoje Botafogo e Atlético de Madrid. O jogo que pode levar o Botafogo para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Hoje é final, meus amigos. E para falar os pontos fortes e os pontos fracos da equipe de Diego Simeone, chamo meu amigo Leonardo Dantas. Fale aí, Léo. Fala TF, fala pessoal do canal, tudo bem? Vamos então para a análise do último jogo do Botafogo na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, duelo contra o Atlético de Madrid na noite dessa segunda, valendo a liderança do grupo. Eu ainda tenho certas dificuldades de realizar onde é que o Botafogo chegou nesses últimos anos. O grupo da morte com PSG e Atlético e o Botafogo a um empate de ser o líder. Bom, obviamente não vai ser fácil, o Atlético de Madrid é uma grife do futebol continental, obviamente não está no mesmo patamar do PSG,
Mas é um time chato, é um time enjoado e um time de chegada, um dos únicos 3 postulantes aí eternos, né, ao título do Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid, que nessa temporada tem 57 jogos com 35 vitórias, 11 empates, 11 derrotas também, 112 gols marcados, 55 sofridos, ou seja, um ataque que funciona bastante e uma defesa com uma média praticamente de 1 gol por jogo apenas. Ou seja, toma os seus golzinhos, mas em números baixos. Isso, claro, tem a ver com o DNA do técnico Simeone, que eu não vou dizer que é retranqueiro, mas obviamente tem um viés muito mais defensivo. Nos últimos 11 jogos foram apenas 3 derrotas, mas nas últimas 4 vezes que perdeu na temporada inteira, passou em branco, ou seja, é um time que quando é bem anulado tem dificuldade de responder lá na frente, justamente por ter um viés um pouco mais defensivo. Começando essa análise pela defesa, obviamente um bloco baixo que se defende com uma linha com 4, que pode virar uma linha com 5, como foi no jogo contra o PSG, e que isso acontece muito facilmente até de forma automática dentro do jogo. Por quê? Porque os 2 volantes estão sempre dando suporte. O Atlético defende com 4 e 2 na frente. Então são sempre 6 jogadores defendendo. É muito raro você ver, principalmente em jogos grandes, contra adversários mais fortes. Real e Barcelona na La Liga e o PSG no jogo de estreia da Copa do Mundo de Clubes são bons exemplos. 6 jogadores dentro da área, o máximo possível de redução de espaço para evitar a chegada dos adversários. E essa linha de 4 facilmente vira uma linha de 5, porque se os 2 volantes já estão ali dando suporte, 1, 2 passos para trás, você já fechou uma linha defensiva ali atrás. Com isso, há dificuldade para marcar aqueles passes curtos na intermediária. Por quê? Porque essa linha de volante está muito baixa. Os 2 volantes estão sempre muito colados na linha de defesa, afundados ali dentro da área. Então aparece um espaço por ali. Até o Seattle, que nem de longe é o time mais habilidoso dessa chave, conseguiu encontrar muitos espaços por ali. O PSG, então, nem diga. Outra coisa que esse espaço aí na intermediária e do meio campo, de certa forma, porque o bloco ofensivo ele tem menos recuperação, menos obrigação defensiva nesse plano tático do Simeone, então em alguns momentos abre um buraco entre os 2 blocos. Mesmo quando o time baixa as linhas para defender, ainda espaça-se em relação ao pessoal lá do ataque. E aí esse espaço ali no meio permite com que quem constrói a jogada adversária consiga fazer a bola longa. Essa bola em profundidade que rasga a defesa, ela encaixa com facilidade. Aí é claro, lá dentro da área vai estar meio congestionado. Os atacantes vão meio que ter que se virar contra esse monte de gente, contra esse ônibus estacionado lá dentro. Mas quem cria a jogada consegue fazer essa bola longa chegar na área, o que é muito bom para o Botafogo, pensando na qualidade dos passes, por exemplo, do Marlon Freitas. E a explicação é a mesma, volantes baixos e atacantes com menos necessidade de volta para atacar. Isso na cabeça do Simeone, né? Acho que vai ficando cada vez mais claro que eles precisam voltar mais para reduzir esses espaços, mas eles têm pouca obrigação defensiva. Com esses blocos baixos, a linha de volante próxima da linha de zaga, a saída do time do Atlético é, na maioria das vezes, tocada por baixo. Não é que erre muito, mas normalmente, quando erra, o adversário consegue recuperar e levar perigo. Por quê? Porque tá todo mundo ali atrás e é difícil ligar lá na frente. Então, essa saída, se bem marcada, ocasiona erros aí por parte da defesa do time do Atlético. O Atlético que, ponto importante, essa saída, o Lenormand e o Lenglet tentam muito essa saída também, né? Então, acabam ocasionando um número um pouco mais alto de erros para um time que tem um cuidado defensivo muito grande. Na La Liga, o Atlético de Madrid foi o 3º time que menos sofreu finalizações e o primeiro em defesas, com o Oblak convertendo 78% das suas defesas. Ou seja, mostra que é um time que acaba sofrendo muito poucas finalizações na direção do gol, mas o Oblak, grande goleiro, vivendo grande temporada, grande momento, defende boa parte dessas finalizações. Então, quando o Botafogo puder finalizar, tem que fazer o que fez contra o PSG. A bola que encaixar tem que entrar. Pensando o Atlético no ataque, chega normalmente com 4 jogadores, 2 atacantes que costumam jogar por dentro e 2 caras abertos, que teoricamente seriam os meias abertos de um 4-4-2, mas que na fase ofensiva ajudam a formar uma linha de 4 na frente. E é por isso que aquele bloco abre, porque os 2 caras de meio campo que fariam companhia para os 2 volantes que estão colados na defesa, fazem companhia para os 2 atacantes. E aí esses blocos se distanciam um pouquinho. Contra o Seattle, o Julián Álvares, que é o artilheiro do time na temporada com 29 gols, teve a companhia de um centroavante, do Sorloth,
que é o vice-artilheiro com 24 gols. Ele virou meme nesses primeiros jogos pelos gols que perdeu, mas tem sido muito eficiente na temporada de forma geral. E quando ele está em campo, o time meio que joga em função dele. Barrios e o Giuliano Simeone, que são esses caras mais abertos, buscam o cruzamento na área para ele, porque ele é muito alto e muito bom no jogo aéreo. Então isso muda um pouco o jeito do Atlético jogar. Sem o Sorloth, como foi na estreia contra o PSG, são dois atacantes de mais mobilidade. É o Griezmann quem faz companhia para o Alvarez. E aí essa rotação aumenta, essa mobilidade aumenta e os cruzamentos buscando o centroavante diminuem, porque nem sempre tem alguém como um 9 fixo de frente para o gol para tentar esse cabeceio. De qualquer maneira, quando o Sorloth joga, além da aproximação do Barrios e do Simeone, tem ainda a chegada dos laterais também. O Llorente pela direita e o Galan pelo lado esquerdo para fazer os cruzamentos. Mas esses cruzamentos vêm da intermediária. Esses laterais não vão à linha de fundo justamente para facilitar a recomposição e não dar espaços nas costas, né, para tentar manter aquela linha com 4 defensiva, que obviamente tem a participação dos laterais, o maior tempo possível. Só uma observação. Como foi na estreia contra o PSG, com o Griezmann no lugar do Sorloth, a gente tem o Lino jogando pela esquerda em alguns momentos também, para trazer o Barrios um pouco mais por dentro. Então são algumas mudanças também que o Atlético de Madrid faz por dentro, mostrando o quanto o Barrios também é um jogador importante para essa construção e para essa ideia tática. Pode ser um cara mais aberto, pode ser um cara um pouco mais de contenção por dentro, junto com o Depou, esse sim titular absoluto do time. Por fim, chute de fora. O Atlético de Madrid tem essa qualidade, nem sempre consegue chegar na área, mas tem essa finalização de fora para resolver esse problema quando a dificuldade de chegar mais próximo do gol, principalmente nos jogos sem o Sorloth. O Depou bate bem, o Koke bate bem, nem sempre é titular, começou contra o Seattle, mas foi reserva contra o PSG. O próprio Alvarez tem um chute muito potente também. Enfim, o Atlético tem muita qualidade, mas tem mais pontos negativos na defesa do que tinha o PSG. Se o Botafogo for tão inteligente na tática e tão eficiente quando chegar no ataque, como foi contra os franceses, tem boas chances nesse jogo. Abraço, gente. Até a próxima. Valeu, Léo. Conto com você hoje em nossa live pós-jogo. Espero que você consiga chegar a tempo, né? Já que você estará em seu outro trabalho. Se você conseguir chegar, será muito bem-vindo aqui em nossa live. Espero que o Botafogo hoje ele jogue bem, que ele consiga atuar bem, assim como o Leozão, Memória Alvinegra. Eu tenho certeza que vai trazer um fato histórico sobre Botafogo e Atlético de Madrid. Mas você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, porque o canal do TF é feito para todo mundo que ama aqui, ó, a nossa estrela solitária de General Severiano. Fala aí, Leozão, não esconda nada, meu amigo. Fala, TF, galera de casa, tudo bem com vocês? Conseguimos, vencemos o PSG. Leozão cravou, deu tudo certo e o Botafogo fez história no dia 19 de junho de 2025. Dia inesquecível para nós botafoguenses, mas também inesquecível para o mundo, que viu um campeão europeu mais uma vez sucumbir diante do futebol do Botafogo. Não preciso lembrar vocês de 1996, já fiz isso no pré-jogo de Botafogo e PSG. Então vamos seguir em frente, porque apesar das duas vitórias contra o Seattle e contra o PSG, o Botafogo não está classificado. Falta isso aqui para o Botafogo garantir a sua classificação. E isso aqui significa Atlético de Madrid, terceira rodada da fase de grupos, último jogo nessa fase, e o Botafogo precisa de pelo menos um empate para garantir a sua classificação como primeiro colocado e ir para as oitavas de final da Copa do Mundo. E aí, meus amigos, venha quem vier. Somos Botafogo de Futebol e Regatas e na fase de mata-mata a gente vai ter sucesso também. Mas contra o Atlético de Madrid, adversário dessa terceira rodada, nós já jogamos 3 vezes. As 2 primeiras na década de 50 e a última na década de 80. No dia 19 de maio de 1955, o Botafogo viajou até Madrid em uma das suas excursões e empatou num jogo movimentado com o Atlético de Madrid em 3-3. Os gols do Botafogo foram marcados por Dino 2 vezes e o Vinícius fechou o placar. Ainda na década de 50, o jogo com o maior número de gols, o jogo mais movimentado entre as equipes, e o Botafogo venceu a equipe do Atlético de Madrid, mais uma vez em Madrid. 6-4 para o Botafogo, e os gols do Glorioso foram marcados por Didi 2 vezes, Rossi outras 2 vezes, Quarentinho e Zagallo completaram o placar. Esse jogo aconteceu no dia 24 de junho de 1959. Olha aí, hein?
quase que Botafogo e Atlético de Madrid se enfrentam no mesmo dia de 1959 em 2025, mas vai ficar mesmo nessa quase coincidência. A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi na década de 80, e dessa vez foi uma derrota, mas a gente não vai pensar em derrota aqui, vamos manter o ritmo lá em cima. O Botafogo acabou perdendo por 4-2, tudo bem, esse jogo aconteceu no dia 17 de agosto de 1985. Os gols do Botafogo foram marcados por Renato e Alemão, e o Alemão é um capítulo à parte, porque o Alemão cria da base do Botafogo, chegou ao Glorioso, né, se formou profissional no futebol do Botafogo em 1980, ficou no Glorioso até 1986, e aí na temporada 87-88 foi para o Atlético de Madrid, direto do Botafogo para o Vermelho e Branco de Madrid, onde jogou por 2 temporadas e depois foi para o Napoli. Então o Alemão tem história no Botafogo e também tem história no Atlético de Madrid. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Um grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Obrigado, Leozos, tanto o Leozão e também o Léo Dantas. Conto com vocês mais tarde aqui no canal, assim como o Pedro Brandino, e vamos ver se o Quintela também conseguirá entrar lá do estádio Rose Bowl. Meus amigos, é foco, consciência e saber das nossas limitações e das nossas capacidades. É ter a humildade no jogo de hoje, de defender muito e atacar e sermos totalmente eficientes. O Botafogo hoje precisa de eficiência. Espaços nós creio que teremos. Pelo jogo que foi contra o Seattle Sounders, até mesmo pelo que Léo Dantas trouxe agora há pouco aqui, expondo alguns pontos da equipe do Atlético de Madrid, o Botafogo ele tem que saber superar todas essas deficiências, se é que a gente pode colocar assim, da equipe do Diego Simeone. Porém, a gente não pode também deixar que as eficiências da equipe do técnico argentino sejam produzidas de uma melhor maneira possível. O Botafogo tem que saber jogar o jogo. Eu acredito que a gente saiba jogar esse jogo. Eu acredito que a gente consiga, sim, esta classificação. Se Deus quiser, hoje às 18 horas nós estaremos aqui de novo para o mundo falar sobre o nosso clube. Para, de novo, os jogadores honrarem a nossa camisa. Já honraram a nossa camisa. Eu tenho a consciência de tudo que aconteceu. O que aconteceu hoje, eu vou respeitar, assim como eu falei na última quinta-feira aqui no canal. Os jogadores já estão marcados em nossos corações e que eles hoje deem mais um passo rumo ao sonho de chegarmos às oitavas de final do Mundial de Clubes. Beijos aqui com Deus, tamo juntos. Volto aqui às 18 horas com a nossa live pós-jogo que já está marcada aqui no canal do TF. Tamo juntos, gente. Fique com Deus. Fogo neles. Valeu. Fui. Tamo juntos. Olá, glorioso, gloriosa. Eu quero dar os créditos para esse vídeo, que esse vídeo aqui é o do canal do TF, foi de lá que eu peguei, tá? Forte abraço.